Por que as instituições que mais falam da volta de Jesus são as que mais se gabam de serem poderosas financeiramente? Esse é o nosso assunto de hoje, e eu já peço a você que não é inscrito no nosso canal, ao assistir o vídeo e sentiu que esse conteúdo é o que você tem buscado para a sua vida, que você se inscreva no nosso canal, aperte o sininho das notificações e pode até compartilhar esse vídeo com a pessoa que você conhece. Meus amados, uma das características da igreja primitiva era justamente aguardar a volta iminente do Senhor Jesus. A prova disso é que nós encontramos várias passagens bíblicas falando da volta de Jesus como se fosse um acontecimento para aquela hora, para aquele momento. Citamos, por exemplo, Paulo, quando ele fala na sua primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, e ele diz o seguinte: não quero, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem, porque nós que estamos vivos não precederemos os que dormem. E ele fala de nós ali com certeza que Jesus estava voltando naquela geração. E hoje nós encontramos muitos grupos que eles têm muito prazer de dizer que eles são anunciadores do grande advento que virá. Eu mesmo fiz parte por 22 anos de uma seita que até no nome ela tem essa ideologia: Jesus vai voltar, né? Ora vem Senhor Jesus. E nessa nova caminhada que Deus tem nos dado, eu venho fazendo uma reflexão que eu comecei a fazer quando eu estava lá dentro. Eu sei que algumas pessoas novamente vão entrar no meu canal e fazer críticas dizendo: mas tem que falar da volta de Jesus mesmo. E sim, com certeza. Mas a crítica que eu fazia lá era o tanto de dinheiro que se gastava na construção de prédios, na construção de locais de seminários, coisas de luxo, milhões e milhões. E quando um irmãozinho precisava de uma cesta básica dentro da igreja, se os irmãos local, né, às vezes necessitados também, não juntassem, tirassem um pouquinho cada um e fizessem uma cesta básica, não haveria socorro ao irmão necessitado. Ou quando precisasse de um remédio, ou uma casa caindo um telhado, não podia de forma nenhuma, e eu tenho certeza que continua assim, não pode tirar dinheiro do caixa para fazer uma reforma. E eu vejo a incoerência desses líderes que na verdade não passam de carrascos espirituais, homens perversos, que usam toda sorte de mensagens para dominar as pessoas e para prender as pessoas nessas seitas. Por quê eu digo isso? Se nós pregamos e cremos que realmente Jesus está voltando nessa geração, por que então nós não abrimos a chave do cofre para ajudar às vezes um irmão necessitado, para ajudar uma família que precisa? Aí eu tenho certeza que alguém vai dizer assim: mas a igreja não é feita para obra social. Sim, as instituições religiosas não são feitas para obra social, é verdade. As seitas pseudo-cristãs não são feitas para obra social, mas a igreja de Cristo sim. O problema é que às vezes nós não queremos ler a Bíblia e não queremos seguir o exemplo de Cristo. O nosso exemplo é o nosso líder, né? Batendo no peito orgulhoso, nós possuímos 2 bilhões de patrimônio e um monte de seguidor cego que não consegue enxergar nada. São cegos guiando cegos, não conseguem ver que isso faz parte de uma tramóia de domínio. Meus amados, se Jesus está voltando, se Jesus está às portas de voltar, eu tenho a minha fé na volta de Jesus, por que então esses grupos religiosos cada vez mais querem juntar para si patrimônio, dinheiro e poder? Por quê? Então, e eu estou dizendo aqui, falando da instituição que eu participei, mas quantas instituições estão dessa forma nesta hora? E eu falo aqui das igrejas evangélicas, das seitas evangélicas, falo da igreja romana, bilhões nos cofres, como eles gostam de bater orgulhosos no peito, bilhões em patrimônio,
cada vez mais construindo mais e gastando mais, mas não abre a chave do cofre para ajudar um irmão necessitado. A hipocrisia, meus irmãos, chega a ponto desse descaramento do líder máximo ir na frente e dizer: nós somos muito ricos, não precisamos de ninguém, possuímos um patrimônio aí de mais de 2 bilhões, e as pessoas batem palma para uma asneira dessa. Ah, meus irmãos, eu fico pensando, meus irmãos, se o dia da volta de Jesus fosse hoje, ou mais. Às vezes eu faço uma reflexão que se Jesus fosse voltar à terra antes, ele não vai, não tem nenhum fundamento bíblico, mas se ele fosse voltar antes, na forma humana novamente, onde ele estaria? Em qual instituição dessa ele entraria para pregar o evangelho que ele pregou contra a riqueza? Sim, não adianta querer tampar o sol com a peneira, não adianta as pessoas querem dizer: não, Jesus falou de dinheiro, falou que quem ama o dinheiro é um idólatra, falou: não junteis tesouros aqui na terra. As instituições, os pastores, quantos pastores nesta hora estão milionários, ou até bilionários, com dinheiro de fiéis, e batem orgulhoso no peito. Onde Jesus estaria, hein? Em qual dessas instituições? E se ele entrasse, o que ele faria? Meus irmãos, Jesus realmente está voltando, porque a Bíblia diz que naqueles últimos dias o homem não suportaria a sã doutrina, ele teria comichão dos ouvidos. Parece-me que o Evangelho de Cristo, a simplicidade do Evangelho, está dando comichão nos ouvidos das pessoas. As pessoas não aceitam mais a simplicidade do Evangelho. As pessoas querem algo glamouroso. As pessoas querem instituições poderosas. E as instituições sabem disso. Elas usam a tática de comunismo para dominar as pessoas. Usam táticas de psicologia reversa para prender as pessoas ali dentro. E as pessoas não abrem os olhos. Feliz é o homem que teve a oportunidade, como eu tive alguns, de ter os olhos abertos para enxergar a verdade. A Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando eu comecei a ver os desvios, os desmandos, meus olhos foram abrindo, louvado seja Deus. E eu pude então ver que o Evangelho não é esse sistema poderoso. O Evangelho é simples. Sempre salvo aqui as exceções de homens de Deus que estão espalhados aí nos 4 cantos, mas muito deles sofrendo dentro do sistema, humilhados, massacrados também, mas que Deus os abençoe. E a minha oração é a que está lá em Apocalipse: sai dela, povo meu. Que Deus nos abençoe e nos faça entender a grande verdade do Evangelho. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.